Não parece não, mas é uma caixa de lixo, viu? As minhas preocupações começam começaram quando eu fui informado e quando fiquei sabendo e quando li e quando ouvi que no Brasil há milhões de desigrejados, né? Há milhões fora da igreja. Há milhões que não estão andando com o Senhor. Eu sei que olhando para o universo de Brasil e de mundo, há indivíduos que mexem com a gente, causa repulsa na gente. E pensando nesses indivíduos, nas piores pessoas do universo, eu imaginei fazer com vocês nessa noite uma dinâmica. Pensando nas piores coisas que os indivíduos fazem, ou nos piores indivíduos do universo. Quem são essas pessoas, na sua opinião? Quem são, na sua opinião, as piores pessoas do universo? Porque vocês sabem, nós somos diferentes. Aquilo que eu acho que é aquela prática que eu considero repugnante, pode ser que você não veja assim. Pensando nos piores indivíduos do mundo, quais você condenaria à morte? Quais indivíduos você jogaria na lata do lixo? Você jogaria na lata do lixo o assassino de aluguel? Aquele que recebe um valor para tirar a vida de alguém? Você jogaria na lata do lixo o serial killer? Aquele que mata em série? Você jogaria na lata do lixo o parricida? Aquele que tira a vida do próprio pai? Você jogaria na lata do lixo o matricida? Aquele que tirou ou tira a vida da própria mãe? E o que dizer do infanticida? O que dizer do feminicida? Do latrocida? É aquele que rouba e mata a sua vida. E o que dizer do genocida? E o que dizer do homicida? Do incendiário? O que dizer do terrorista? O que dizer do chacinador? Falar em chacinador, me vem à memória aquele episódio lá da escola de Suzano, lá em São Paulo, que dois caras entraram armados lá e mataram não sei quantas crianças. E o que dizer do estuprador? Do torturador? Aquele que tem diante de si imobilizado alguém e faz maldades. E o que dizer do pedófilo? Você jogaria ele na lata do lixo? E o que dizer do traficante? E o que dizer do corrupto, do ladrão? O que dizer do falsificador, do sequestrador, do traidor, especialmente aqueles que traem a pátria, os amigos e até a própria família? Parece que até aqui eu apresentei só pesos pesados. Gente que a simples menção das suas práticas mexe com a gente. Pois bem, depois destes pesos pesados, que outros indivíduos praticantes de coisas reprováveis você jogaria na lata do lixo? Por acaso você jogaria o violento? O droga dependente?
Quem você jogaria na lata do lixo? O imoral e libertino? O feiticeiro? O idólatra? Quem você jogaria na lata do lixo? O caluniador? O mentiroso? Quem você jogaria na lata do lixo? Por acaso você jogaria o arrogante, o cobiçoso, o prostituto, o homossexual, o adúltero, o avarento, o hipócrita, o ganancioso, o mesquinho, o egoísta? Quem você jogaria na lata do lixo? Há uns dias atrás eu estava vendo pela televisão um sujeito que arrecadou uma fortuna para o tratamento do próprio filho e depois fugiu com o dinheiro e estava curtindo num hotel de luxo lá no Nordeste. A quem mais eu e você jogaríamos na lata do lixo? Permitam-me acrescentar alguns grupos que aos olhos humanos parecem não causar nenhum dano ou até passam a imagem de bonzinhos. Eu estou me referindo aos que não creem, aos irreligiosos e até aos que têm religião, mas infelizmente, tristemente, não têm Deus. Destes a Bíblia afirma, está lá no Evangelho de João 3,18, quem não crer já está condenado por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Pois bem, além de todos esses, a quem mais você jogaria na lata do lixo? Por acaso você jogaria alguns irmãos na fé? Alguns crentes? Por serem fundamentalistas, extremistas, legalistas? Você jogaria esses crentes na lata do lixo? Crentes do tipo os membros da Igreja Batista de Westboro, no Kansas. Os membros daquela igreja batista, liderados pelo seu pastor, estabeleceram uma pauta de protesto. Eles iam para os funerais, de militares americanos que haviam morrido no Iraque ou no Afeganistão, e lá eles levavam umas placas, umas faixas, umas coisas, e essas placas diziam tropa de maricas. Algumas dessas placas diziam tropa de maricas, graças a Deus pelos soldados mortos. E por que é que eles faziam isso? Na cabeça deles, aqueles soldados estavam morrendo por causa da tolerância com os gays e a prática do aborto nos Estados Unidos. Então Deus estava punindo aqueles soldados. Então, na conta deles, o exército tinha que ser penalizado. A quem mais você jogaria na lata do lixo? Além dos legalistas, dos fundamentalistas, dos extremistas, por acaso você jogaria na lata do lixo crentes como a Marina Silva, ou a respeito de quem eu vi vários colegas dizerem verde por fora e vermelha por dentro? Ali em Floripa, onde nós estamos morando, tem uma coisa muito gostosa lá, entre tantas coisas gostosas lá, quer dizer, fora o frio, né? Fora o frio, a cidade é realmente um espetáculo. Tem muita coisa assim, simplesmente 10. Eu gastaria muito tempo nomeando as coisas gostosas da cidade. Mas tem uma coisa lá que eu quero compartilhar com vocês, que é a coleta seletiva do lixo. Então, lá nós temos uma separação, o vidro, as latinhas, tampas de garrafa, uma garrafa vem com uma tampa de metal, então a gente separa o vidro, as latinhas,
plásticos secos, limpos, papelão, lixo orgânico, é tudo separado. Tudo, é um negócio assim fantástico. E tudo isso tem um destino, tem uma destinação. Tudo isso ou quase tudo isso é transformado. E eu fiquei pensando que até o lixo é reciclável. Até o lixo é transformado, e transformado em coisas boas, coisas que a gente usa, coisas que a gente tem dentro de casa. Enquanto eu estava pensando nesse lixo que é reciclado, eu fiquei pensando quantas pessoas nós não tivemos a paciência para gastar um tempo para investir na expectativa de uma reciclagem, de uma transformação. Daí esse número gigantesco de desigrejados. Gente que de alguma forma, de alguma maneira, nós jogamos fora. Nós jogamos na lata do lixo. Nós consideramos de pouco valor e de pouca importância. Gente que nós talvez não tenhamos nos esforçado para aceitá-los, compreendê-los, amá-los. Queridos, eu faço coro com os que afirmam: cuidado, cuidado para não jogar fora o bebê, por conta de uma água suja. Cuidado para não jogarmos fora bebês lindos e maravilhosos, porque está dentro de uma bacia com água suja. Outras perguntas que não querem calar. Quais devem ser nossos sentimentos para com todos estes que eu citei e tantos outros que eu não citei? Qual deve ser a nossa postura com todos esses que temos, consciente ou inconscientemente, jogado na lata do lixo? Lendo os evangelhos com atenção e dependência da graça de Deus, a gente aprende que é muito mais importante que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos, que as nossas ideias, é o pensamento, é a vontade do Senhor. Então, eu levanto outro questionamento. Qual é o pensamento de Deus? Qual é a vontade de Deus com relação a todos esses indivíduos e tantos outros que nós não mencionamos ou não citamos, e dos quais cremos serem merecedores da lata do lixo? Qual é o sentimento de Deus? Qual é a vontade de Deus para essa gente? O apóstolo Paulo responde, está lá em 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 4, Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pergunta: que recado e que mensagem o Deus da Bíblia tem para estes e outros homens? Já que a Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a mensagem de Deus para todos os pecadores? Lá no início do Evangelho de Marcos, a gente lê esta recomendação do Senhor: o tempo é chegado. Ou chegou o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Isso na NVI. Agora vamos para a NTLH, ou a nova tradução na linguagem de hoje. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Quero convidá-los a, comigo, nos debruçarmos sobre esse texto. Vamos tentar compreender o que Jesus quis dizer. Observem, notem que na primeira parte do verso tem dois verbos no modo indicativo.
Na primeira parte desse verso tem 2 verbos no modo indicativo, e na segunda parte tem 2 verbos no modo imperativo. Com os indicativos, Jesus está nos lembrando da existência de certas realidades estabelecidas por Deus. E com os imperativos, Ele está convidando a cada indivíduo a dar uma resposta, a agir, a responder. Quando Jesus afirmou Rho Kairos, que traduzido nas nossas Bíblias, foi traduzido na nossa Bíblia com o tempo é chegado, ou chegou a hora, Ele estava se referindo a um tempo especial, ao tempo em que todos os crentes do Antigo Testamento esperaram. Abraão esperou por isso, Davi esperou por isso, Josué esperou por isso, todos os crentes do Antigo Testamento esperaram por esse tempo que Jesus fez referência. Ao tempo que Deus estava ativamente empenhado em realizar aquilo que tinha prometido. Jesus estava dizendo o momento propício para que Deus entre na história humana, estabeleça o seu reino, está bem aqui na porta, bem na porta. Quando Jesus disse o reino de Deus está próximo, em outras palavras, Ele estava dizendo o tempo que Deus vai reinar em muitos corações está próximo. O tempo que Deus vai reinar está próximo, era isso que Jesus estava dizendo. Para os ouvintes de Jesus, querido, esta era uma mensagem carregada de esperança. Para nós, esta é uma mensagem carregada de realidade. Realidade que é fruto do amor e da misericórdia de Deus e que foi descrita pelo apóstolo Paulo em várias passagens, e eu selecionei 2. A primeira está lá em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Quer dizer, quando os tempos estavam maduros, quando chegou o tempo certo, quando a plenitude dos tempos foi alcançada, Deus enviou o seu próprio Filho. E mais adiante, Paulo vai dizer assim, lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele vai dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado. Como está escrito nas Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não será demais a gente dizer que esta foi a mensagem pregada pelos apóstolos. Cristo morreu pelos nossos pecados. E essa é a mensagem que nós temos, todos nós crentes na pessoa bendita de Jesus, o dever de continuar pregando. Pois bem, depois dos 2 verbos no indicativo, vamos ver os verbos no imperativo. O primeiro do imperativo é arrependam-se. O que o Senhor quer dizer com arrependam-se? Para começo de conversa, o Senhor está dizendo: parem de fazer o que estão fazendo agora. Parem de ter os pensamentos que estão tendo. Parem de defender as ideias que estão defendendo. Parem com esses sentimentos, mudem de direção. Mas ainda, Ele quer que a gente saiba que arrepender-se tem tudo a ver com a humildade de reconhecer diante de Deus que falhamos ou estamos falhando em fazer o que é certo. Ele quer que a gente saiba, mais ainda, Ele quer que a gente saiba que arrepender-se tem tudo a ver com a humildade de confessarmos que não somos senhores de nossos próprios destinos. Ele quer que a gente saiba que arrepender-se tem tudo a ver com reconhecermos a nossa indignidade inata, bem como confessarmos a falsidade de nossas motivações e ações.
com arrependam-se, ele quer que a gente saiba que arrepender-se tem tudo a ver com clamarmos pela misericórdia daquele que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele quer que a gente saiba que arrepender-se é o primeiro passo, e isso tem tal importância que foi pregado e ensinado por toda a Escritura Sagrada. O resumo da pregação daquele que precedeu a Cristo, claro, eu estou me referindo a João Batista, era: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Está lá em Marcos 1,4. O apóstolo João, depois de João Batista, e já depois que Cristo havia morrido, ressuscitado, exilado na ilha de Pátimos, escrevendo à igreja de Éfeso, ele a exortou com essas palavras que convidavam ao arrependimento. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Mas o próprio Senhor Jesus não somente enfatizou a importância do arrependimento, mas afirmou-se o arrependimento uma necessidade de todos, inclusive de nós os crentes, de todos os homens, inclusive de nós os crentes. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifício a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? É isso que vocês pensam? E Jesus completou: não, de modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer, como eles morreram. Jesus está falando de arrependimento, da necessidade de arrependimento. E lembrem, Jesus continua, e lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? Vocês pensam que eles eram piores? Que eles são piores? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Palavras do Senhor. Queridos, arrependimento significa mudar de direção. Arrependimento significa mudar o pensamento, mudar de atitude. A pessoa que se arrependa muda de ideias e decide viver de forma diferente. O segundo verbo no imperativo, o primeiro foi arrependam-se. O segundo verbo no imperativo tem a ver com o exercício da fé. Note que depois de dizer arrependam-se, Jesus recomenda: creiam no Evangelho. Então ele usou o primeiro verbo arrependam-se, depois ele usa o creiam, também no imperativo. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês precisam exercitar a fé evangélica, a fé salvadora, a fé transformadora. Crer no Evangelho é muito mais que uma atividade intelectual. Aliás, já me perguntaram muito, o que significa crer no Evangelho? Crer no Evangelho é muito mais que uma atividade intelectual, é uma entrega que fazemos das nossas vidas. Como uma criança que, estando no alto de uma escada, se joga nos braços do Pai. Crer no Evangelho é aceitar a verdade bíblica e histórica de que Jesus é o Messias, prometido e enviado por Deus para resgatar a humanidade perdida. Crer no Evangelho é aceitar o fato de que Jesus é o único mediador
entre Deus e os homens. Isso está escrito em 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Crer no Evangelho é aceitar a verdade que Jesus é o único Salvador e fora dele não há salvação. Isso está escrito em Atos 4, 12. Crer no Evangelho é aceitar a verdade que a salvação é consequência da ação graciosa e misericordiosa de Deus. Crer no Evangelho é aceitar o fato de que a única coisa que o indivíduo faz para a sua própria salvação é exercitar a fé. E mesmo essa fé não vem dele próprio, mas é um presente de Deus. Isso está afirmado em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Crer no Evangelho é ter a humildade de pedir misericórdia ao Senhor, como fez o ladrão arrependido. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Crer no Evangelho tem tudo a ver com a disposição para pedir instruções, para perguntar a um instrutor bíblico e se dispor a fazer o que ele orientar, o que ele disser. Estão lembrados do guarda penitenciário, aquele que guardava Paulo e Silas na prisão? Lá em Filipos, ele perguntou para Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para ser salvo? E em resposta ouviu: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Atos 16, 30 e 31. Crer no Evangelho verdadeiramente tem tudo a ver com a decisão de seguir a Cristo. Estão lembrados dos 4 pescadores que ouviram essa pregação de Jesus? Ou a pregação de Jesus? Ou o convite de Jesus? Ou o chamado de Jesus? Está lá em Marcos capítulo 1, verso 16 a 20, que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, e ele viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Crer no Evangelho é isso. Quero trazer à memória de vocês uma frase cada vez mais endossada e repetida nos círculos sociais, inclusive em círculos evangélicos. Bandido bom é bandido morto. Já ouviram essa frase? Já disseram isso alguma vez? Bandido bom é bandido morto. Permitam-me discordar. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido arrependido e convertido. Bandido bom é bandido transformado pela graça e pelo poder de Deus. Esse é o bandido bom. O ladrão da cruz era um bandido. Transformou-se pelo poder e pela graça de Deus, tornou-se um bandido bom, arrependido. Talvez a mulher adúltera também a gente pudesse colocar nessa conta de mulher bandida, transformada pelo poder e pela graça de Deus. Bandido bom é bandido arrependido, convertido, transformado pelo poder e pela graça de Deus. Queridos, é perda de tempo nos imaginarmos como os que têm poder de fazer a separação entre o trigo e o joio. Aliás, se olharmos para o Novo Testamento, encontraremos Jesus contando esta parábola. E quando ele conta essa parábola, ele a conclui assim: se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem o enfeixe e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Não é nossa responsabilidade separar o trigo do joio. Deus não nos achou e não nos separou para sermos palmatória do mundo, queridos. Deus não nos chamou para sermos juízes, mas Deus nos chamou para sermos testemunhas do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia.
Nossa tarefa não é olharmos para o que os outros estão fazendo ou o que os outros fazem, mas olharmos para nós mesmos, para nossas realidades, nossas práticas, nossas vivências e, como salmista, perguntarmos ou dizermos: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Nossa parte, queridos, e nosso papel é olharmos para Cristo e nele colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança. Nosso trabalho é pregar o Evangelho, tal qual Jesus nos ensinou. E isso devemos fazê-lo hoje, amanhã e depois. E sempre. Falem de Jesus a quantos tiverem a oportunidade de falar. Repitam a tempo e fora de tempo: chegou a hora. O reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que dizer. Chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Vou abrir um parênteses aqui para dizer que pregar o Evangelho requer que falemos, mas às vezes requer que silenciemos, que não digamos nada. Pergunte ao Espírito Santo: falar ou silenciar? Espírito Santo de Deus, nessa hora e com essa pessoa, eu devo falar ou silenciar? O que vai ser mais efetivo é falar ou silenciar? Se falar, se tiver que falar, se precisar falar, cuidado com o tom de voz, que mais demonstra condenação que compaixão. Pregar o Evangelho é sentir pelas almas perdidas o mesmo que Jesus sentiu. Lá em Marcos capítulo 6, verso 34, está dito que Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Pregar o Evangelho nada tem a ver com pautas políticas ou ideológicas. Eu tremo nas bases ao ver que pelo rádio, e pela televisão e pela internet, muitos pregadores se dizem pregadores do Evangelho, que são pregadores, deixaram de se ocupar, estão deixando de se ocupar com a pregação do Evangelho para defenderem pautas ideológicas e políticas. Usam um programa de rádio, de televisão, sustentado por oferta do povo de Deus, para defender suas posições políticas, partidárias, ideológicas, ao invés de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não tem nada a ver com essas pautas, tem a ver com o foco na salvação da pessoa humana. Isso é pregar o Evangelho. Eu quero convidá-lo a inclinar a sua cabeça agora. Eu quero encorajá-lo a falar com o Papai do Céu agora. E aí no seu lugar você pode dizer alguma coisa do tipo: Papai do Céu, ou Senhor, já que o teu reino está próximo, mais que isso já pode ser experimentado aqui na terra, já que Jesus está vivo e reinando entre nós, me conceda o privilégio de curtir e experimentar o teu reino, Senhor. Já que a tua palavra diz que sou pecador e eu reconheço nesta noite que sou, humildemente, em nome de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e por eles, Senhor, eu te peço perdão. Mais que isso, Senhor, a tua palavra nesta noite abriu os meus olhos, a minha mente e o meu coração, e eu decido crer no Senhor e somente no Senhor para a minha salvação. Mais ainda, Senhor, como eu não tenho certeza que sou teu filho, usa de misericórdia, Senhor, e me aceita como teu filho. Eu vou mais adiante, Senhor.
Abre os meus olhos para que eu veja cada ser humano, cada homem, cada mulher como o Senhor os vê. Pai, em nome de Jesus, enche o meu coração da compaixão que é próprio do Senhor, da paixão e da compaixão que é próprio do Senhor. Enche o meu coração, Senhor, de misericórdia, de sensibilidade. Enche o meu coração de empatia, de desejo de ser instrumento para abençoar outras vidas. Vai, Senhor, do meu coração esses sentimentos de jogar fora, jogar na lata do lixo. Deus, Tu me chamastes para ser testemunha Tua e não juiz, e me livra desse sentimento, desse desejo de julgar, de apedrejar. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser um instrumento Teu para abençoar, e me abençoa. E especialmente, Senhor, eu te peço por aqueles a quem eu tenho a responsabilidade de compartilhar o Evangelho, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me capacite a fazer isso. Agora, Pai querido, com os nossos corações quebrantados, agradecidos por Tua palavra, por Tua salvação, nós queremos pedir os Teus favores e as Tuas bênçãos a favor da Igreja Batista Monte Sinai, de cada família, Senhor, de cada casal, que nunca mais a gente venha escutar que a esposa descartou o marido ou o jogou na lata do lixo. Que nunca mais, Senhor, a gente escute que nessa igreja maridos estão descartando, jogando as suas esposas na lata do lixo. Que isso não aconteça mais aqui, Senhor. Mas que os casais, homens e mulheres, compreendam que tornaram-se uma só carne e devem viver para a honra e para a glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, que o irmão jamais descarte o outro, que jamais um irmão jogue o outro na lata do lixo, por meio da incompreensão, da rejeição, mas que essa igreja, Senhor, se torne o centro da Tua presença, da ação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, agradecidos é que te pedimos. Amém e amém.